Neste mundo, há vários jovens arruaceiros que conseguiram ir parar atrás das grades. É isso mesmo. Estes jovens que estás prestes a conhecer trocaram os brinquedos, os lápis de cor e os dramas do liceu por um conjunto de algemas e um fato de macaco cor de laranja nada agradável. Por que e como é que eles acabaram na prisão? Vamos descobrir. Aqui estão os 10 melhores miúdos que estão atualmente a apodrecer na prisão. Número 1. Roxana Sikorsky. A sala do tribunal estava tensa enquanto a vida de Roxana Sikorsky, de 17 anos, estava em jogo. Era um dia de ajuste de contas para a jovem que tinha planeado um crime horrível contra a sua própria família com o seu parceiro adulto. As circunstâncias que levaram a este ponto começaram em outubro de 2014, quando Roxana tinha apenas 15 anos de idade. Ela acordou à meio da noite com uma ideia aterradora. Tinha tentado tirar a vida ao seu irmão mais novo porque estava consumida por um desejo doentio de destruir os seus pais e irmãos. Felizmente, o seu plano foi por água abaixo e a sua família sobreviveu à experiência. Lorene Sikorsky, a mãe de Roxana, convocou o Fortitude para se dirigir ao tribunal antes de o juiz começar a ler o castigo. Ela fez um apelo apaixonado por compaixão em nome da sua filha adotiva. Dominada por sentimentos contraditórios, Lorene pediu-lhe que continuasse a receber ajuda psicológica. Condená-la como adulta e submetê-la às duras realidades do encarceramento só iria abalar o seu frágil mundo. Isto é justo? Jeffrey, o pai adotivo de Roxana, também manifestou o seu desagrado pela forma como o julgamento decorreu. Conhecendo a fragilidade da sua filha, estava preocupado com a sua segurança numa prisão de adultos. Ela é jovem, é vulnerável, disse ele enfaticamente, retratando a imagem de uma menina frágil enredada numa teia de escuridão. A sala de audiências foi deixada a lidar com as complexidades do caso. A educação traumática de Roxana foi revelada quando se descobriu que ela tinha sofrido em criança. Foi-lhe diagnosticada uma perturbação reactiva da vinculação em consequência do trauma sofrido. Uma doença mental que afeta a capacidade de criar laços emocionais com os principais cuidadores. Esta revelação trouxe outra profundidade de compreensão AOS e terríveis acontecimentos ocorridos. Roxana expressou verdadeira culpa em tribunal, pedindo desculpa a AOS pais por não ter sido a filha que eles esperavam. A gravidade dos seus actos tinha se tornado evidente para ela, e as consequências eram claras. Entretanto, o seu amante adulto, que tinha apoiado e permitido a conspiração para tirar a vida a toda a sua família, já tinha sido condenado à prisão perpétua depois de ter sido condenado por todas as 7 acusações. O envolvimento de Roxana no crime era evidente, mas a sua idade e o seu historial problemático obrigaram o tribunal a explorar a perspectiva de reabilitação e expiação. Apesar disso, Roxana foi condenada a uma pena de 10 a 20 anos de prisão, que ocuparia uma parte considerável da sua jovem vida. O tribunal decidiu que Roxana cometeu um crime terrível e que tinha de cumprir a pena devida. Esta decisão também fez dela um exemplo para todos os outros jovens que pudessem pensar em infringir a lei ou magoar pessoas. Número 2. Antônio Barbeau. Antônio Barbeau é um dos 2 jovens acusados do crime hediondo que tirou a vida a uma mulher idosa. Numa sala de audiências do condado de Sheboygan, Antônio enfrentou o seu dia no tribunal. Enquanto o juiz se preparava para pronunciar o castigo de Barbeau, a sala de audiências encheu-se de um sentimento tangível de expectativa. Os factos arrepiantes do crime atordoaram a cidade unida de Sheboygan Falls em setembro de 2012. Antônio tirou a vida a Barbara Olson, de 78 anos, sua bisavó, na sua própria casa, com um martelo e um machado. Barbeau chegou a uma decisão que provocou ondas de choque em todo o tribunal, após meses de processos legais e exames minuciosos. Numa reviravolta inesperada, declarou-se inocente de homicídio intencional em 1º grau, o que significa que aceitou a condenação, mas não admitiu a culpa, mudando a sua alegação de inocente por motivo de doença mental. A reviravolta inesperada fez parte de um acordo que teria uma grande influência no resto da sua vida. Barbeau esforçou-se por demonstrar arrependimento durante a audiência de condenação, pois o peso da sua conduta pesava sobre ele. Começou a dirigir-se ao tribunal enquanto estava de pé perante o juiz, com as suas emoções claramente reprimidas. No entanto, tropeçou. E não conseguiu continuar porque estava dominado pela gravidade do seu castigo. Apercebendo-se da intensidade da situação do seu cliente, o seu advogado de defesa interveio para fazer o resto da declaração de Barbeau em seu nome. Sei que não exprimo os meus sentimentos. Não sei porquê, mas isso não quer dizer que não o faça. Eu tirei a mãe, a avó, o irmão ou o amigo de alguém. Não tinha autoridade para o fazer. Arruinei tantas vidas por causa desta única decisão que tomei. Ele chorou depois de ouvir a sentença e colocou a cabeça na secretária. Isto demonstrou que estava preocupado com o facto de ter prejudicado a sua própria vida, bem como a vida de outros. Após o julgamento,
um psiquiatra esclareceu a história turbulenta de Barbeau, afirmando que as deficiências cognitivas causadas por uma experiência traumática, quando ele tinha apenas 10 anos de idade, podem ter desempenhado um papel no seu comportamento. A vida de Barbeau sofreu uma reviravolta terrível quando foi atropelado por um carro numa idade tão jovem, afetando para sempre o seu destino e moldando as suas escolhas. O juiz proferiu a sua decisão, condenando Antônio à prisão perpétua com possibilidade de libertação em 36 anos. Enquanto a sala de audiências absorvia coletivamente o peso da sentença, o peso daquelas palavras permanecia no ar. A perspectiva de liberdade, porém, só lhe foi dada em 2048. E isso é muito longe. Número 3. Jessica Caroline. Jessica, que tinha 17 anos, esteve no centro de uma tragédia aterradora que tirou 2 vidas. Bateu com o seu automóvel no centro médico de Wyoming, deixando um rastro de destruição. As implicações das suas ações mudariam para sempre a vida de todos os envolvidos. Jessica apresentou-se perante o juiz, com a culpa a pesar-lhe fortemente. Declarou-se culpada de 2 acusações com o coração pesaroso, admitindo a perda irreparável infligida pela sua conduta irresponsável. Com a gravidade da situação a pairar no ar, a sala de audiências encheu-se de um ambiente solene. As circunstâncias que conduziram à tragédia ocorreram no que parecia ser um dia normal. Jessica conduzia em direção a leste na Twond Street, perto do Wyoming Medical Center. No entanto, a catástrofe aconteceu quando o carro saiu da estrada, batendo num sinal em frente ao hospital antes de embater contra a própria estrutura. O resultado foi desastroso. 2 vidas foram tragicamente perdidas em resultado do acidente. Brandon Avery e Amanda Strickland, ambos com 27 anos de idade, faleceram em consequência dos ferimentos sofridos na colisão. As ações de Jessica tiveram ramificações terríveis em toda a comunidade, deixando um grande sentimento de tristeza e perda no seu rescaldo. Durante a investigação do acontecimento, foi feita uma revelação inesperada. As autoridades descobriram uma lata de aerossol dentro do carro, o que levou a supor que Jessica estava sob a influência de drogas na altura do incidente. Jessica admitiu ter consumido o produto químico, que causou embriaguez, durante uma entrevista com as autoridades. A presença deste inalante perigoso agravou a tragédia, demonstrando o papel que desempenhou no comprometimento do seu discernimento e capacidades motoras. Descobriu-se também que o automóvel circulava a uma velocidade alarmante de 76 milhas por hora no momento do acidente. Esta irresponsabilidade agravou ainda mais a gravidade da situação, pois a alta velocidade aumentava a probabilidade de um desfecho desastroso. Para piorar a situação, nem Jessica nem as vítimas estavam a usar cintos de segurança, o que agravou os ferimentos infligidos no incidente. A sala do tribunal encheu-se de emoções contraditórias quando o juiz leu o castigo. O destino de Jessica ficou decidido quando foi condenada a 12 a 16 anos de prisão. O rosto de Jessica estava marcado pela tristeza quando ela se dirigiu ao tribunal. Com o arrependimento à flor da pele, o julgamento serviu como um lembrete das repercussões desastrosas de julgamentos precipitados. Perderam-se vidas, famílias foram devastadas e uma comunidade foi deixada a lidar com as consequências. 4. Os irmãos Beaver. A família Beaver foi empurrada para a ribalta nacional em 2015, em Broken Arrow, Oklahoma, quando um horrível ato de violência tirou a vida a 5 membros da família. No meio da escuridão, 2 jovens sobreviventes emergiram das ruínas, trazendo à luz a sua história angustiante. Quando as autoridades descobriram os restos mortais de 5 membros da família Beaver, começou uma tragédia insondável. Uma criança e uma jovem foram descobertas vivas e agarradas à vida, apesar da visão desoladora. Estes corajosos sobreviventes desempenharam um papel fundamental para fazer justiça às suas famílias e esclarecer as atrocidades hediondas que tinham ocorrido. Numa reviravolta inesperada dos acontecimentos, a rapariga mais velha fez uma declaração terrível, apontando os seus próprios irmãos, Robert e Michael, como os autores do crime. Robert, que tinha 18 anos na altura, e Michael, que tinha 16, foram mais tarde presos e acusados das atrocidades cometidas contra a sua família. Toda a população ficou atônita e horrorizada, incapaz de compreender como é que uma tal catástrofe pôde ocorrer. Durante o julgamento, as provas de Robert revelaram um objetivo sinistro. Ele admitiu ter uma ambição diabólica de se tornar um lendário criminoso em série. Esta revelação provocou ondas de choque em toda a sala de audiências, deixando todos os presentes a lidar com a escuridão que se apoderara da psique de Robert. Em 2017, declarou-se culpado das alegações contra ele e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de libertação. A gravidade dos seus actos, bem como os danos irreparáveis que infligiu, acabaram por ser objeto de uma retribuição adequada.
Da mesma forma, Michael forneceu testemunhos assustadores que reforçaram o caso contra ele. Foi condenado por um júri dos seus pares e sentenciado a 5 penas de prisão perpétua consecutivas. Quando a sala do tribunal ficou em silêncio, a enormidade dos seus actos tornou-se clara. O primeiro sorriso de Michael, contrastando com o subsequente enxugar dos olhos, deixou perplexas as testemunhas que tentavam compreender as emoções escondidas. Os irmãos Bever mantiveram um comportamento desagradável durante o julgamento, demonstrando uma perturbadora falta de remorsos pela sua conduta. A sua distância emocional apenas contribuiu para aumentar a confusão do tribunal, que tentava compreender as motivações subjacentes às ações inconcebíveis perpetradas contra a sua própria família. A sala de audiências tornou-se uma plataforma para revelar os piores aspectos da natureza humana, questionando o tecido das convenções da sociedade e expondo as profundezas da depravação humana. A história da família Bever permaneceria na memória coletiva de Broken Arrow como uma lembrança sombria da fragilidade das relações familiares e da força mortal do mal desenfreado. O destino de 2 jovens foi decidido numa sala de audiências cheia de tensão e tristeza. Sierra Housett, de 16 anos, e o seu namorado Aaron Guerreiro, de 18 anos, apresentaram-se perante o juiz e o seu crime hediondo foi revelado. Sierra tirou a vida do seu próprio pai, Daniel Housett. O crime foi horrível e desumano. Os adolescentes atacaram Daniel Housett com uma faca. Até tentaram adulterar o seu corpo, numa tentativa horrível de disfarçar os seus rastos. Levaram o seu automóvel porque queriam fugir às repercussões da sua conduta. Este terrível acontecimento ocorreu em abril de 2021. Uma filha tirou a vida ao seu próprio pai, o homem que deveria ter sido o seu defensor e mentor. À medida que a realidade da situação se instalava, a angústia e a perplexidade na sala de audiências eram evidentes. Sierra e Aaron sentiram o peso dos seus actos sobre eles quando o juiz leu a sentença. Prisão perpétua com a possibilidade de libertação ao fim de 22 anos. A enormidade do seu crime, o mal que tinham infligido e as vidas destroçadas que tinham deixado para trás exigiam a sentença mais severa que a lei podia impor. Sierra e Aaron foram considerados culpados pela juíza Kiara Jones, depois de ambos terem confessado o crime. Foi-lhes imposta a pena máxima de prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional ao fim de 22 anos. Quando a sentença foi lida, a sala de audiências susteve a respiração, cada sílaba soando com a gravidade dos seus actos. Sierra parecia desinteressada, o seu comportamento indicava que não se importava. Aaron, por outro lado, parecia estar a desfazer-se sob o peso da sua culpa. O que levara Sierra a tal nível de distanciamento permaneceu nos pensamentos dos presentes. Como é que alguém pode descobrir a capacidade de cometer o mal no seu próprio sangue? O frenesim mediático em torno do caso tinha atingido um nível febril fora do tribunal. Canais do YouTube investigaram os pormenores do crime, dando a sua própria interpretação e opinião. A narrativa captou a atenção do público com as suas reviravoltas espantosas e profundidades insondáveis. Mas no meio do circo mediático, era fundamental não perder de vista a grande tristeza que estava no centro da situação. Uma família foi devastada, a vida de um pai foi roubada sem sentido, e uma comunidade ficou a sofrer as consequências. As atenções devem centrar-se na memória de Daniel Housett e no longo caminho de recuperação que aguarda as pessoas afetadas. Sierra e Aaron foram levados para começar a cumprir a sua pena na prisão quando as portas do tribunal se fecharam. O peso das suas ações iria segui-los, recordando-lhes os danos irreparáveis que tinham infligido. Se alguma vez se pudesse descobrir a expiação, seria uma longa e dolorosa viagem. 6. Philip Chisholm. Philip Chisholm, quando tinha apenas 14 anos, horrorizou a nação com os seus actos horríveis, que mudariam permanentemente a vida de todos os envolvidos. Colleen Ritzer, a vítima, não era apenas uma professora de matemática, mas também um modelo a seguir na Danvers High School. Ela não fazia ideia de que o seu próprio aluno seria o culpado de lhe ter tirado a vida. O peso dos crimes selvagens e sem sentido de Chisholm ecoou na sala de audiências quando o juiz do Tribunal Superior de Salem, David Lowy, proferiu a sentença. A vida de heroísmo silencioso de Colleen Ritzer foi reconhecida pelo juiz Lowy, que sublinhou que as ondas desta tragédia nunca deixarão de bater nas costas daqueles que estão envolvidos. A gravidade dos crimes de Chisholm exigiu uma resposta firme e inabalável do sistema jurídico. O advogado de defesa de Chisholm tentou construir uma narrativa de doença mental com o objetivo de explicar o crime inexplicável. No entanto, o júri rejeitou liminarmente esta alegação, considerando-o totalmente responsável pelos seus actos.
O processo judicial resultou na condenação de Chisholm à prisão perpétua, com a possibilidade de libertação ao fim de 25 anos. Além disso, foi condenado a 40 anos de prisão pelas acusações de crueldade e roubo a que foi sujeito. A mãe de Chisholm, Diane, chorou silenciosamente no meio do cenário traumático do tribunal, debatendo-se com a consciência da conduta do seu filho. Dominada pela tristeza e pela culpa, aproveitou a ocasião para apresentar as suas mais profundas desculpas à família Ritzer, admitindo a dor irreparável infligida pelas decisões irracionais do filho. A sua dor encheu o ar, sublinhando a devastação causada pelos actos de Chisholm nas preocupações de ambas as famílias. Durante todo o julgamento, Chisholm manteve uma atitude estoica perante o tribunal. O seu rosto assemelhava-se ao de um jogador de póquer a reprimir as suas emoções. A falta de tristeza ou empatia provocou ondas de choque na sala de audiências, deixando muitos dos presentes perplexos e à procura de explicações. Como é que uma criança pequena, que parecia não ter emoções, podia cometer um ato tão hediondo sem hesitar? O caso de Philip Chisholm é um lembrete arrepiante do mal que se esconde dentro até das pessoas mais ingênuas. A natureza aterradora das suas ações e a sua falta de remorsos lançaram uma sombra sobre o tribunal, levantando preocupações sobre as complexidades do cérebro humano e a possibilidade de o mal se manifestar em qualquer idade. A sala de audiências ficou em silêncio quando o martelo caiu, selando o destino de Chisholm, com o peso da tragédia a pairar no ar. Número 7. James Fairweather. James Fairweather é um jovem perturbado com uma estranha fixação em tornar-se um famoso criminoso em série. Foi condenado a 27 anos de prisão por ter perpetrado a morte brutal de 2 pessoas inocentes. Tragicamente, ambas as vítimas faleceram às suas mãos, marcando-o permanentemente como autor de crimes horríveis. James Hetfield foi a primeira vítima dos ataques violentos de James. Sofreu danos cerebrais irreversíveis e foi atacado por Fairweather a 24 de março de 2014. James voltou a atacar 3 meses depois, desta vez tendo como alvo Nahid Almonea, uma estudante saudita de 31 anos da Universidade de Essex. A sua onda de violência, no entanto, foi interrompida quando foi capturado em maio de 2015, quando planeava um terceiro ataque. Não tinha remorsos. Alegou livremente o seu envolvimento em ambos os crimes e declarou-se culpado das acusações. James cometeu estas horríveis atrocidades com a tenra idade de 15 anos, quando frequentava a academia de Colchester. A sua adolescência foi marcada pelo bullying, principalmente por causa das suas orelhas grandes, e deparou-se com dificuldades adicionais na escola, incluindo dislexia e autismo. Embora estas dificuldades revelem os seus problemas emocionais, não justificam nem desculpam a sua selvageria planeada. Surpreendentemente, ao longo da sua confissão, James expressou pouca tristeza, detalhando os factos das suas ações sem empatia nem arrependimento. James tentou recorrer com base na sua idade e capacidade mental na altura das infrações, numa tentativa de diminuir a dureza do seu castigo. No entanto, o seu argumento acabou por ser negado, sublinhando a enormidade e a depravação dos seus actos. O tribunal decidiu que os seus crimes eram demasiado hediondos para permitir uma abordagem compassiva, defendendo a gravidade e a relevância do castigo que lhe foi aplicado. O caso de James é um lembrete sóbrio do mal que pode existir entre as mentes jovens. O seu desejo alarmante de se tornar um conhecido criminoso em série realça os riscos de sonhos desenfreados e o potencial de devastação indescritível. A negação do seu recurso demonstra a dedicação da sociedade em responsabilizar as pessoas pelos seus actos, independentemente da idade ou das deficiências mentais declaradas. 8. Nehemiah Griego. Nehemiah Griego cometeu um ato horrível aos 15 anos que abalou os alicerces da sua família. Tirou a vida aos pais e aos 3 irmãos mais novos numa horrível tragédia ocorrida em outubro de 2015, submetendo-os a um ataque selvagem com 2 armas diferentes. A enormidade dos seus actos provocou ondas de choque na vizinhança, deixando todos estupefactos. Reconhecendo a gravidade dos seus actos, Neemias confessou-se corajosamente culpado do seu envolvimento na tragédia catastrófica. O juiz do Tribunal de Família pediu, em primeiro lugar, uma pena adequada à sua idade, porque ele era um jovem na altura do crime. Em 2019, a decisão anterior foi anulada e Neemias foi punido como adulto. Durante a sua detenção, Neemias optou por obedecer à polícia sem a presença de um advogado. Na sua confissão honesta, afirma que os seus actos foram motivados por um ódio profundo pela sua mãe. A brutalidade do crime, juntamente com o facto de ter havido várias vítimas, justificava uma pena de até 120 anos de prisão. Nehemiah acabou por ser condenado a 3 penas de prisão perpétua simultâneas, com crédito pelos 6 anos e 285 dias que tinha cumprido anteriormente.
Isso significava que ele teria que cumprir pelo menos 30 anos de prisão antes de poder ser libertado. Neemias permaneceu em silêncio enquanto o castigo era lido em voz alta, numa sala de audiências cheia de emoção. Embora o seu estoicismo possa ter escondido a sua agonia interior, teve tempo para expressar o seu arrependimento e pedir desculpa à sua família. De acordo com os relatos do processo, Neemias era de fala mansa e estava profundamente afetado. Este retrato contribuiu para a complexidade da tragédia, questionando a compreensão da sociedade sobre as causas de crimes tão hediondos. Embora seja difícil compreender plenamente a profundidade da angústia de Neemias e as circunstâncias psicológicas que o levaram a cometer um crime tão hediondo, as suas desculpas indicavam a sua dor pela perda irrevogável que infligiu. A história de Neemias serve como um lembrete impressionante da fragilidade da vida humana e a imprevisibilidade do comportamento humano, especialmente entre os jovens. Ela enfatiza a necessidade crítica de sistemas abrangentes de apoio à saúde mental, intervenção precoce e programas de intervenção familiar para identificar e abordar as questões subjacentes que podem levar a consequências tão desastrosas. Número 9. T.J. Lane T. Jay Lane é um antigo aluno do Liceu de Chardon que arruinou a vida de muitas pessoas quando cometeu um horrível ato de violência, aos 17 anos de idade. A 27 de fevereiro, o caos instalou-se quando Lane tirou a vida a 3 estudantes do Liceu de Chardon e feriu outros 3. Segundo testemunhas, Lane tinha problemas pessoais com uma das vítimas, uma vez que partilhavam o mesmo autocarro escolar. Lane, que estava armado com uma pistola de calibre 22, atacou os estudantes, deixando uma carnificina no seu caminho. As ações de Lane tiveram consequências graves. 2 dos alunos feridos foram hospitalizados, tendo um deles ficado com paralisia permanente. As cicatrizes físicas e mentais infligidas aos sobreviventes deixaram toda a cidade em estado de choque. Lane foi inicialmente detido como menor devido à sua idade na altura do crime, aguardando que a autoridade decidisse se o julgava como adulto ou como criança. O seu ataque violento tinha tirado a vida a Danny Parmenter, Russell King Jr. e Demetrius Hewlin, roubando-lhes perspectivas brilhantes para o resto das suas vidas. Surpreendentemente, Lane não mostrou arrependimento pela sua conduta. Vestiu uma camisa de botões azul para ir a tribunal, apenas para expor uma mensagem perturbadora rabiscada numa t-shirt branca. Essa palavra não só descrevia as suas ações, como também aumentava o trauma da família da vítima. Quando lhe foi dada a oportunidade de falar em tribunal, os comentários de Lane apenas agravaram a angústia da família da vítima. Em vez de expressar arrependimento ou pedir perdão, fez declarações rudes e insultuosas, exacerbando as feridas. Chegou mesmo a rir-se de forma insensível da mãe de uma das suas vítimas, quando esta apresentava corajosamente a sua história. Lane acabou por se declarar culpado de todas as acusações que lhe foram feitas. A gravidade das suas infrações justificava que fosse punido de forma adequada. O tribunal condenou Lane a 3 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, garantindo que ele passaria o resto da sua vida na prisão. O massacre na escola secundária de Chardon abalou as fundações da cidade e da nação em geral, alimentando rancores pessoais e uma psique distorcida. Revelou a vulnerabilidade das instituições de ensino e a necessidade urgente de medidas de segurança mais rigorosas e de cuidados de saúde mental para os estudantes. Número 10. Patrick Curti. Peter Curti tinha apenas 13 anos quando se tornou um dos criminosos mais jovens e mais cruéis do Reino Unido. Depois de um juiz ter retirado uma ordem de restrição de comunicação, a criança foi identificada como Patrick Curti e foi condenado a um mínimo de 12 anos de prisão pela morte selvagem de Glynis Bensley. O crime hediondo foi filmado em CCTV, demonstrando o grau de brutalidade de Curti. As imagens do circuito fechado de televisão mostraram Curti a atacar e atirar a vida a Glynis Bensley, esmagando-lhe o rosto. Após o crime horrível, o jovem criminoso correu para um parque próximo, em Smethwick, West Midlands, onde se gabou descaradamente que a brutalidade avassaladora do crime chocou a comunidade e devastou a família e os amigos de Bensley. Zoheb Majid, o coarguido de Curti, também foi considerado responsável pelo seu envolvimento no crime. Majid foi condenado a 10 anos de prisão. Durante a sentença, o juiz John Warner enfatizou o passado turbulento de Curti, destacando a falta de limites e de estrutura na sua vida familiar. O tribunal declarou que os pais do rapaz não reconheceram a gravidade dos seus actos, o que contribuiu para a sua relutância em aceitar a responsabilidade pelos seus crimes. Segundo o tribunal, Curti e Majid confundiram Glynis Bensley com um homem, devido ao seu vestuário e penteado. Curti foi considerado culpado do crime após um julgamento. Curti tinha um historial de explosões agressivas e condenações anteriores por tentativa de roubo, ataque com intenção de roubar e agressão, o que era preocupante dada a sua tenra idade. Estas descobertas perturbadoras suscitam preocupações
A morte sem sentido e terrível de Glynis Bensley deixou a sua família de luto e à procura de respostas. Kevin, o seu irmão, expressou o seu choque e tristeza, sublinhando que Glynis tinha percorrido aquele caminho durante 30 anos sem incidentes. Perder um familiar querido nunca é fácil, independentemente da idade do autor do crime. O inspetor-chefe Sam Reading, que dirigiu a investigação, sublinhou que chegaram ao local do crime com segundos de diferença entre si, foram captados pelas câmaras de vigilância. Tragicamente, Glynis Bensley foi uma vítima involuntária, escolhida ao acaso pelo casal que a confundiu com um homem que usava uma pulseira de ouro.